Pessoal, depois aí desse momento emocionante, né, tudo a ver aí com o que o Ibracon vem construindo, né, que o que vocês falam, que é credibilidade, confiança, valor, que é isso que faz a gente levantar da cama todos os dias, né? A gente ter um propósito, ter um valor, saber de onde a gente vem, o que representa aquilo que a gente vem construindo. É isso que faz a gente resistir, né, apesar de todas as dificuldades. Bom, a gente vai seguir com a programação agora com o painel Perspectivas Futuras da Auditoria, um espaço de reflexão, de diálogo e de visão estratégica sobre o cenário atual da auditoria independente no Brasil. Eu convido para subir agora ao palco a Ângela Alonso, sócia da Alonso Barreto e Companhia Auditores Independentes. Carlos Pires, líder de auditoria da KPMG no Brasil e América do Sul. Fábio Cajazeira, líder de auditoria e asseguração da PwC Brasil. E para moderar o nosso debate, eu convido a Shirley Silva, diretora de Desenvolvimento Profissional do Ibracon, e já está aqui. Já sei que quebrou o dedo do pé. Sejam bem-vindos. Painel sempre aberto aqui para perguntas. A gente vai já pedir para vocês participarem do quiz, que já ajuda a primeira pergunta aí vocês a responderem. A pergunta desse painel é a seguinte: os jovens profissionais recém-formados em ciências contábeis, eles estão preparados para a crescente integração entre informações financeiras e de sustentabilidade? O que vocês acham? Estão muito preparados, porque os cursos superiores já têm integrado essas questões na formação dos profissionais? Estão preparados, mas ainda merece uma maior atenção a esses temas na formação profissional? E a terceira opção, estão pouco ou minimamente preparados? Então, respondam, por favor, ibracon.com.br/participe ou através do QR Code que a gente vai colocar aí para vocês poderem entrar ali e responder a pergunta do quiz e nos ajudar aqui na parte do debate. Então, Carlos Pires, vamos começar, então, com você. Vamos lá. Eu acho que, Ju, eu acho que começa comigo aqui. É com você? Então vai lá. Comigo. Então, pulei aqui. Só para a gente tumultuar um pouco, né? Não, o Sebastião já fez isso. Vamos lá. Bom, pessoal, um prazer estar aqui, né? Essa plateia cheia, né? Está cheia ainda. A gente está separando no nosso painel o último, então encerra, né? E depois a gente tem uma recepção lá fora, então nosso painel está separando vocês da recepção. Mas vamos lá. Bom, eu sou a Shirley Silva, diretora de desenvolvimento profissional do Ibracon, auditora também, sócia de auditoria. Então, também conheço um pouquinho das dores, dos amores da profissão. E aqui, assim, depois da fala, primeiro, do nosso Ibracon Jovem, que delícia ver vocês aqui, que maravilha, isso, assim, eu me vejo há alguns anos atrás, né? Então, é uma maravilha ver vocês. Mas também ver o Gilson aqui, que história, que legado, né? Que depoimento. E é sobre isso, né? Eu acho que o que nós quatro aqui representamos é um legado, mas vocês são o futuro, né? Vocês é o que vem pela frente. Mas, aliado a isso, obviamente, é uma profissão de pessoas, mas tem desafios também, né? E a gente vai tratar um pouquinho desses desafios aqui, desses desafios da profissão, né? Desses desafios da tecnologia, né? Do que ela traz consigo, né? Então, e aí a gente vai falar um pouquinho, né? A gente ouve tanto falar de inteligência artificial, AI generativa e tudo isso, né? Como é que isso se comunga com o que nós fazemos, né? Ao mesmo tempo que a gente escutou hoje pela manhã o regulador, né? E ouvimos de todos os reguladores tudo que nos rodeia, né? Que é esse ambiente regulatório, mas também as expectativas dos stakeholders em relação aos novos trabalhos de asseguração de sustentabilidade, não só os stakeholders, como também os analistas, né?
que também vão analisar essas informações, né? Obviamente, a responsabilidade do auditor, né? E a gente discutiu muito, falou muito sobre isso. Então, eu estou aqui mediando, moderando esse painel, eu e a Ju, né, Ju? Aí na ponta, as duas pontas de lança. Já joguei a bola. Já jogou a bola para mim. Mas, assim, moderando esse painel com muito prazer, porque aqui a gente tem o Carlos Pires, líder da KPMG, líder de auditoria da KPMG, o Fábio Cajazeira, meu conterrâneo aí, líder de auditoria da PwC, e a Ângela Alonso, minha querida Ângela, que eu tenho o prazer de compartilhar várias jornadas em Brasília, no CFC, mas também líder de uma firma de auditoria de pequeno porte. Então, que vai fazer esse contraponto da gente traçar um pouquinho o que é a nossa profissão, né? Porque a gente escutou um pouquinho o que foi a nossa profissão, como ela começou, como esse instituto começou, mas a gente olhar um pouquinho para frente, principalmente para essa turma que aqui está ansiosa para escutar um pouquinho dos nossos líderes, né? Da nossa liderança, o que espera, né? O que o futuro nos aponta. Então, vou passar aqui para o Carlos, para você iniciar aí, meu querido, com você. Legal, obrigado, Shirley. Bom, antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Iberacom, pelo convite. E, sem dúvida nenhuma, ouvir o depoimento do seu Gilson aqui só deixa certeza para a gente de que, primeiro, o caminho é esse. Segundo, de fato, nós estamos fazendo a coisa certa, não é? E um pouco daquilo que eu vou passar aqui, brevemente, para vocês, não é? Vem também de um depoimento pessoal, né? E que eu acho que vale a pena compartilhar, não é? Obviamente, a nossa carreira, a nossa profissão, além de ser uma profissão maravilhosa e que traz muitas oportunidades, e é isso que a gente vai falar um pouco aqui também, tem muitos desafios, né? E não pode ser diferente, né? E parte desses desafios, né, no nosso crescimento profissional e pessoal, quando a gente se vê inserido no contexto da profissão, primeiro a gente vê muito amparo, segundo a gente vê, de fato, bastante oportunidade, e aqui como parte, talvez, um pouco, não é, daquilo que eu falei de depoimento pessoal, né? Eu vivi isso, tudo que o seu Gilson comentou aqui, não é? Então, como atratividade da profissão, como carreira e como oportunidade, eu venho de uma família humilde, né? Realmente tive que começar com força de trabalho muito cedo, não é? Trabalhando desde muito jovem, estudando em escola pública, e vi na carreira e na profissão, olhando contabilidade como profissão e auditoria, obviamente como carreira, uma grande oportunidade não só de ascensão profissional, obviamente, mas também de crescimento como pessoa, como indivíduo, né? E eu sempre tive na minha cabeça a vontade e o propósito de fazer a diferença, não é, para o meu entorno, e também fazer a diferença para algo maior que eu tivesse a oportunidade de fazer, né? E aí aparece a auditoria para um menino de 19 anos, né, que já trabalhava desde os 16, e realmente eu abracei essa carreira maravilhosa. E hoje, quando eu vejo, né, tudo isso, todos os desafios que a carreira tem passado, não é? Antigamente, não é, Fábio, a gente via pouco se falar do auditor, né, mas nos últimos 5, 10 anos, talvez, um pouco mais, né, com o escândalo da Enron e tudo, a gente ouve falar muito mais, e muitas vezes por profissionais que talvez não compreendam a dimensão, o escopo e a responsabilidade que a auditoria tem, que o auditor tem, e tentam, de alguma maneira, depreciar a nossa carreira e tentam criar, talvez, obstáculos até para aqueles, como os jovens que estão aqui, que estão começando na carreira e veem na carreira também uma oportunidade de fazer diferente, de fazer algo melhor, de crescer pessoalmente, de crescer profissionalmente, né? E
olhando a minha carreira, eu passei nesse lado das oportunidades aqui, fiz uma carreira bastante interessante, eu diria até certa maneira brilhante do ponto de vista de galgar passos importantes na carreira, e eu acho que a gente precisa trazer para nós esse brilhantismo, né? Essa, de fato, é uma carreira que faz a diferença. A gente tem, como auditor, um papel preponderante no mercado de capitais, não só no mercado de capitais, mas de agente de transformação da nossa sociedade e do nosso entorno para uma sociedade cada vez melhor, né? Cada vez mais inclusiva e que, de fato, trabalha positiva e proativamente por uma agenda de melhoria contínua, né? Tive a oportunidade de morar no exterior, tive a oportunidade de trabalhar em projetos ultra interessantes e que eu acho que não para por aí, né? De tudo que a gente viu hoje, e, de novo, falando em oportunidades, né, e falando em possibilidades, é uma carreira que continua gerando oportunidades, que continua traduzindo aquilo que a gente tem de gatilhos dentro, né, do nosso contexto econômico, macroeconômico, em oportunidades para a nossa carreira, né? Hoje falamos muito de ESG, e você, Cajazeira, vai falar um pouquinho, vai tocar um pouco nesse assunto, né? Olha o volume de oportunidades que a gente tem como carreira, né, e como desenvolvimento profissional, através daquilo tudo que nós discutimos hoje, né, de novas legislações, atribuições de responsabilidade, como a gente traduz tudo isso na dimensão dos novos stakeholders, e, até certo ponto, ainda que a gente vem discutindo sobre ESG nos últimos 10, 15 anos, esse assunto tomou volume nos últimos poucos anos, né? E, sem dúvida nenhuma, e seguramente, vai transformar a maneira como a gente entrega esse tema para a sociedade mais ampla, né? E trazendo, de novo, grandes oportunidades e grandes possibilidades para os novos auditores e para aqueles que estão entrando, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, isso é uma oportunidade, seguramente, e é também um desafio, né? Onde a gente vê, de fato, a nossa carreira e a nossa profissão sofrendo uma disrupção, né? E aqui eu acho que tem um ponto de inflexão bastante importante, né? Onde eu vejo, para os jovens, principalmente, mas para nós também, né, uma grande oportunidade de transformação. No momento de disrupção como esse que a gente vem enfrentando, ou a gente participa do processo de disrupção, ou a gente é disruptado, né? E eu imagino que, olhando e vendo o depoimento do seu Gilson e da turma mais jovem aqui, participando desse processo de disrupção, seguramente a gente vai continuar crescendo como profissão, individualmente, seguramente tendo a capacidade e a competência de continuar crescendo como pessoas melhores, né? De novo, desafios a gente tem inúmeros, né? Tem vários deles aqui elencados, né, para um debate um pouco mais amplo, mas se eu pudesse talvez elencar um ou dois desafios que eu vejo aqui como fundamentais para a gente continuar a ser relevantes nas nossas carreiras, né, e continuar realmente sendo relevantes para aquele que é o nosso propósito de melhorar uma sociedade mais ampla, é a gente saber traduzir e aderir, né, a essa nova onda, aprendendo melhor, né, aquilo que a gente chama de upskilling e reskilling, né, que são palavras diferentes, mas que quer dizer mais ou menos, não é, aquilo que a gente já sabe, não é, aquilo que é o nosso hard skills, a gente precisa continuar aprendendo. Então a gente viu muito aqui de legislação, de novas temáticas, de novas regulações. Isso faz parte do DNA do auditor, não é, seguramente. Mas, olhando aquilo que é o reskilling, a gente precisa estar pronto para aprender coisas novas, temáticas novas, dimensões outras que não necessariamente a gente imagina estar inserido. E no ponto da inteligência artificial é um deles, né, Fábio?
E, de fato, quando eu vejo a possibilidade que se abre, né, com essa nova dimensão, e a gente ouve falar muito que a inteligência artificial, por exemplo, a tecnologia, não é uma onda, e sim um tsunami, é uma verdade, né? De fato, é uma onda transformadora de longo prazo, que, de novo, numa esteira de disrupção, a gente precisa estar inserido nesse contexto para a gente poder fazer o nosso trabalho melhor, para a gente poder se transformar positivamente e ajudar num processo de transformação mais ampla, quando a gente olha para os nossos clientes, para o mercado de capitais, para as sociedades, na maneira como estão sendo construídas, né? Então, mais uma vez, eu continuo vendo, apesar dos meus quase 38 anos de carreira, uma profissão e uma carreira que se transforma, que se adapta e que sempre busca melhoria contínua e abrindo novos capítulos numa história que ainda tem muito tempo, né, para se fazer cumprir, né? E, do outro lado, obviamente, sempre amparado por tudo isso que a gente ouviu hoje cedo, mas também por essa capacidade de transformação, eu vejo muito claramente que os desafios que a gente enfrenta, eles são cada vez mais complexos e difíceis, né? Muitos dos temas que a gente ouve hoje, né, nos dias de hoje, sequer a gente ouvia 2, 3 anos atrás, mas a gente se adapta, a gente se transforma e a gente melhora cada vez mais para poder vencer esses desafios e criar ainda mais oportunidades para aqueles que estão vindo e crescendo na profissão. Então, nesse contexto, abrimos aí o bate-papo que nos separa do nosso drink, do coquetel dos 15 anos. Parabéns, Ibracon, mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui. Vamos ouvir o Fábio, então, agora? Depois a gente O Fábio vai agora e depois a gente já tem algumas perguntas aqui já chegando, tá? Então, vamos escutar um pouquinho o Fábio. Bom, pessoal, boa tarde, colegas de painel, boa tarde a todos vocês. É, de fato, um prazer para mim muito grande estar aqui nesse dia, em especial, quando a gente celebra esses 15 anos do Ibracon. E agora eu percebo que a minha apresentação não está. Aí eu tento algo diferente. Vamos ver se funciona. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo com um pouquinho mais... Essa discussão aqui não é uma discussão técnica, é uma discussão de liderança comportamental, é uma discussão... Os elementos técnicos do seminário, eles foram expostos, serão ainda expostos amanhã, mas aqui é o painel de líderes, e a gente achou que valia a pena conversar um pouquinho mais sobre 2 desafios que são muito grandes, mas que, a meu ver, representam oportunidades únicas para o auditor e para o contador. E a gente está falando de sustentabilidade inserida nos relatórios das empresas e a tecnologia, a disrupção pela tecnologia, a transformação digital com o uso de inteligência artificial. Começando com sustentabilidade, a incorporação de divulgações de sustentabilidade nas demonstrações preparadas pela empresa, nos relatórios de desempenho da empresa, são, de fato, uma oportunidade histórica para os auditores e para os contadores. Pela primeira vez na história, informações de sustentabilidade são inseridas em relatórios de maneira integrada e formal. E isso, eu queria chamar a atenção, isso posiciona o auditor, mas também o contador, no centro de uma jornada de transformação muito mais ampla, que na direção de uma sociedade e de uma economia mais sustentável, obviamente passando pelas empresas.
Portanto, é uma chance ímpar da profissão de ampliar a sua relevância e liderança num tema tão crítico, não apenas para o sucesso dos negócios, mas para o próprio mercado de capitais, para os mercados, e, em última instância, para a sociedade como um todo. Por outro lado, a gente não pode deixar de considerar que essa agenda é uma agenda complexa, e que essas normas elas exigem qualificação e profundidade técnica. As normas do ISSB, IFRS S1 e S2, elas são detalhadas, são tecnicamente robustas e possuem um alto grau de julgamento. Se a gente compara, por exemplo, com as demonstrações financeiras tradicionais, que já exigem e já trazem em si um desafio para os preparadores e para os auditores, em relação ao desafio que é trazido pelas informações de sustentabilidade, a gente tem uma situação diferente. E, potencialmente, talvez o desafio seja maior, sobretudo nessa fase inicial, na fase de transição. Há uma diversidade importante de métodos de cálculo e de estimativas, a própria materialidade e acuracidade na avaliação dos dados exige um nível de julgamento substancial e é, portanto, importante reconhecer essa necessidade de qualificação, de aprofundamento nas normas. Uma armadilha que a gente não pode jamais cair é tratar essas normas de forma superficial. A superficialidade na aplicação ou na interpretação pode comprometer a qualidade da informação e, em consequência, prejudicar a credibilidade da empresa, do auditor e do contador envolvidos no processo. Então, é nesse contexto que a gente precisa reconhecer a necessidade de termos profissionais, de fato, capacitados e que entendam a aplicação, os requisitos e a aplicação das normas com o rigor técnico e a consistência que são requeridos. Por outro lado, a gente tem o relógio clicando, né? O prazo é curto e a hora é de agir. O Brasil tem um cronograma claro de aplicação das normas e 2026 está ali na esquina. A gente precisa, para aqueles que ainda não iniciaram os esforços de capacitação e qualificação, a hora é essa. É preciso formar times, é preciso atualizar competências, é preciso garantir estrutura para apoiar as empresas nesse processo de transição. A gente tem tido algumas conversas com várias empresas e, em alguns casos, a gente percebe que algumas delas tratam o tema como se fosse um futuro mais distante, o que não é realidade. Então, também nosso papel, nesse contexto, provocar, mobilizar, provocar essa agenda e qualificar quanto à complexidade e à urgência do tema. Então, é também nosso papel agir nesse sentido. Mas, por outro lado, é preciso também reconhecer o pioneirismo brasileiro nessa agenda, né? Pioneirismo, liderança pioneira que se manifestou através da CVM, do nosso regulador, sendo o primeiro regulador a exigir informações sobre sustentabilidade para as empresas de capital aberto, e também a liderança pioneira de empresas como a Vale, né, que divulgou o primeiro relatório com informações de sustentabilidade baseadas em IFRS aqui no Brasil. A gente ouviu as palavras do diretor do ISSB. Esse é um case que é hoje reconhecido de sucesso, não apenas no Brasil, mas globalmente. A gente teve a oportunidade de conduzir o primeiro trabalho de asseguração desse relatório,
Foi um projeto desafiador, que mobilizou, além das nossas estruturas de sustentabilidade, as nossas áreas técnicas aqui no Brasil e no exterior, e envolveu discussões extensas e intensas com os mais altos níveis da organização da Vale, desde estratégia, passando pela área, naturalmente, de sustentabilidade e alta administração, mas é um caso que demonstra que, com os esforços e sem desprezar os desafios que esse exercício traz, a gente consegue produzir algo com a qualidade que foi exposta aqui, que hoje é reconhecida internacionalmente. Movendo um pouco da agenda de sustentabilidade e falando rapidamente sobre transformação digital, a gente vê, além do avanço da tecnologia, que é sem precedentes e acelera cada vez mais, tem 3 grandes tendências que exigem e impulsionam a transformação digital e o uso de tecnologias como GenAI. Em primeiro lugar, a complexidade crescente dos negócios e das empresas, que resultam no desaparecimento de indústrias e na criação, o surgimento de novas indústrias que estão ali entre as fronteiras de indústrias tradicionais, tem exigido, isso tudo muito impulsionado pela própria tecnologia, tem exigido muito mais especialização e julgamento. Essa é uma tendência. A outra tendência são as expectativas crescentes de empresas, investidores e dos reguladores em relação à qualidade das informações. E aí, a qualidade, é preciso reconhecer que ela começa no compliance, com as normas, mas vai muito mais além. E exige a maior capacidade de aporte de insights relevantes por parte dos profissionais de auditoria e também de contabilidade. E, por fim, os próprios relatórios integrados. Cada vez mais, o valor migra, ou pelo menos há mais valor nas informações qualitativas, não financeiras, e isso tem gerado um interesse e uma necessidade maior de um relatório totalmente integrado, com informações coordenadas e combinadas adequadamente de natureza financeira e não financeira. Então, nesse contexto, é que a gente precisa, de um lado, fazer o que a gente chama de auditar o digital. Então, eu preciso entender qual é a estratégia de negócios da empresa, a partir da estratégia de negócios, mapear quais são aquelas tecnologias emergentes que estão sendo utilizadas, blockchain, computação na nuvem, GenAI, etc. E, a partir daí, mapear quais são os riscos da incorporação dessas tecnologias, não só para a estratégia, mas para as operações e para os relatórios financeiros. Isso é auditar o digital. E, por outro lado, fazer nós mesmos o uso de tecnologias de vanguarda, e aí se destaca Analytics e GenAI, para que a gente tenha uma auditoria mais automatizada, com maior cobertura sobre os dados e que possa, por via dessa maior cobertura, proporcionar uma maior capacidade de geração de insights relevantes para as empresas. É adotar aquilo que a gente chama de uma auditoria sempre liderada por pessoas, não substituirá, né? A tecnologia não substituirá na nossa visão, mas ela será hoje e será no futuro uma auditoria cada vez mais liderada por pessoas, impulsionada pela tecnologia e baseada em dados. Então, esses são dois dos desafios aos quais o Carlos aludiu, mas que representam aí oportunidades raras para nós, auditores e contadores, para que a gente se diferencie e faça a diferença não só nos nossos clientes, nas empresas, mas para o mercado de capitais e para a sociedade. Eu fico por aqui e devolvo para Juliana.
Obrigada, Fábio. Shirley, Agora- você estava dizendo que Isso. interessante é a Ângela agora trazer uma visão, Agora, né, exato. de outro lado, né? Agora é a Ângela para fazer o contraponto, né? E assim, adoro a Ângela fazendo o contraponto, né? Então, assim, porque a gente falou um pouquinho, né? O Fábio, o Carlos trouxeram muito da realidade das firmas de maior porte, né? Então, a Ângela está aqui exatamente para trazer um pouquinho, né? Um cenário que não diverge muito, porque o desafio está em todas as firmas, mas a Ângela vai agora nos abrilhantar, né, Ângela? Vamos lá, querida. Tudo seu. Obrigada pelo convite, Sebastião, diretoria do Ibracon Nacional e todos os colegas que convivem comigo por essas entidades contábeis afora. Gilson, você me sacaneou, porque nessa época de fundação do Ibracon, eu era filha de José Rojo Alonso, tá, que estava envolvido em tudo isso, e eu acho que foi por isso que eu fui ser jornalista e não contadora na primeira formação. Parabéns pela longevidade e sucesso de vida e pelo que você criou junto com todos os pioneiros, né? Mas hoje, boa tarde a todos, estamos nos separados do bar, né, da nossa comemoração. Nós vamos falar sobre o papel das firmas menores de auditoria, um papel que é estratégico, transformador e que, apesar de subestimado, é absolutamente essencial para a integridade dos negócios no Brasil. A auditoria, por definição, uma atividade que gera confiança. E confiança, meus amigos, é moeda de forte em qualquer economia séria. Auditar não é apenas emitir uma opinião. É garantir transparência, a informação com qualidade e agregar credibilidade. É permitir que usuários da informação contábil, gestores, investidores, fornecedores, bancos, tomem decisões mais seguras. As firmas de auditoria de menor porte, as nossas firmas, enfrentam obstáculos específicos. Remuneração defasada, resultado de competição predatória. Excesso de normas e regulamentos pensados para grandes estruturas. Desconhecimento do valor da atividade, especialmente em empresas menores. Preconceito institucional de investidores e reguladores. Chegar às empresas que precisam de serviços que não os de auditoria. Nós estamos falando em todos os serviços profissionais, tá? Todos sob o chapéu da norma do Código de Ética. Tá? Alguns não têm normas específicas, como consultoria, assessoria, tax, né? Impostos e outros serviços, e todos os outros sobre a norma, sob o chapéu da norma de qualidade. Tá? Asseguração e não asseguração. Manter aqueles clientes que passaram a ser administrados pelos sucessores do fundador. Por quê? Porque na época do meu pai, na época do Gilson, tá, era a confiança de quem estava ali vendendo e apresentando e resolvendo o serviço que valia. Tá, isso foi mudando, né? A sucessão mudou e hoje se fala em outras formas de agregar valor, que não é mais a confiança no dono. Mas a maior ameaça que nós temos, as menores, é a falta de reconhecimento de independência técnica que nós exercemos com coragem, diante de pressões, proximidades com os clientes e escassez de recursos. Mas existe uma nova norma chegando e nós vamos falar sobre ela. É agora, Adriano. Até agora, a premissa normal era auditoria é auditoria. Por quê? Porque existe uma norma de auditoria, independentemente se é para um banco ou se é para um clube. Com a chegada dessa nova norma de auditoria de entidades menos complexas,
ISA for LC, né, Mônica? Essa realidade muda. Agora nós temos 2 normas de auditoria. Ambas trabalham com asseguração razoável. A nova norma, vou chamá-la assim, ela reconhece a proporcionalidade sem perder a qualidade. Ela ajusta as existências normativas focando no que é relevante em cada circunstância. Preserva os princípios fundamentais de independência, julgamento profissional e evidência suficiente, mas com uma linguagem estruturada, pensada para a realidade dessas entidades menos complexas. Eu relatei aqui uma série de vantagens e desvantagens. Essa norma, o Brasil tem um compromisso pelo Conselho Federal de Contabilidade da adoção das normas internacionais, então estamos aguardando essa norma, né? Ela não substitui nem modifica a norma completa, ela é uma outra norma. Ela foi desenvolvida com base nos mesmos princípios, mas com estrutura simplificada e aplicável a entidades menos complexas. E o critério não é o tamanho. O critério é a complexidade. São entidades que não fazem operações de hedge, não possuem contratos com derivativos embutidos, não têm um ágio no ativo. Então, que não apareçam jabuticabas brasileiras deturpando o conceito da norma. Já nessa conferência, em 2010, 2011, Ponseti era o presidente, Phil Cowperwright foi o Rodil quem ajudou a lembrar exatamente o nome dele, um canadense que tinha na IFAC a mesma posição que a Mônica tem hoje. Ele apresentou a norma completa de auditoria aplicada pela firma dele a pequenas e microempresas e entidades sem fins lucrativos. E isso chamou muita atenção, porque eu lembro de serem entidades tipo creche. Tá? O Rodil lembra que eram padarias. Então, assim, eram coisas muito pequenas. E aplicava a norma de auditoria. Tá? Nesse momento, olha quanto tempo atrás, tá? Mesmo sendo normas rigorosas, elas foram concebidas para serem aplicadas com proporcionalidade, ajustando-se à complexidade da entidade. Esse princípio já existe na norma, já existia em 2010, 2011, quando o Ibracon trouxe para a conferência essa realidade, tá? Porém, isso não foi compreendido. E foi necessário, então, e aí a IFAC e a IWSB, ela fala, né, sobre escalabilidade. Uma auditoria em uma empresa sem sistemas complexos pode aplicar testes de controles mínimos ou inexistentes, focando mais em testes substantivos. Já é o que fazemos, tá, com a norma atual. A documentação exigida pode ser mais sucinta, desde que mantenha a evidência apropriada, também já é o que fazemos. E a avaliação do risco pode ser menos formal, mas ainda assim embasada e documentada, que é o que fazemos. Então, por que precisa de uma norma? A prática mostra que entendimento não aconteceu, que guias e manuais da IFAC não ajudaram, tá? E nós temos a norma de auditoria, ela continua sendo muito difícil de acessar, ela é uma norma densa, você vai relacionando itens, ela foi escrita para grandes estruturas. E para nós, as menores, quando nós aplicamos a escalabilidade da norma, falta segurança jurídica no caso de uma fiscalização. O fiscal adora buscar cada item da norma sem usar o bom senso do julgamento profissional, que é nosso, é a nossa responsabilidade. Bom, eu acho que isso é o que eu queria falar sobre a norma, estamos no aguardo. Internacionalmente, ela entra em vigor em 15 de dezembro de 2025 agora, tá? No Brasil costuma ser 31 de dezembro de 2025, e por enquanto a norma, que eu saiba, está traduzida em discussão no Ibracon. Aguardamos ansiosamente
a publicação dessa norma sem jabuticabas, tá? Agora, sobre as pequenas, esses ambientes menos complexos, inovação, tecnologia e ESG. Inovação é inadiável, não existe como fugir disso. Acho que é natural para qualquer porte de firma de auditoria. Nós usamos ferramentas digitais, análise de dados, inteligência artificial, a gente usa no dia a dia, é normal já. Automatização de testes e cruzamento de informações, nossa, direto, tem software pronto se precisa disso. Avaliações alinhadas aos critérios ESG com olhar técnico sobre sustentabilidade, ética e governança. E aí, as firmas menores, né, de auditoria, elas podem, inclusive, liderar essa pauta pela proximidade com o cliente e pela flexibilidade organizacional. E não só nas grandes empresas, mas também nas empresas menos complexas, porque vai chegar para a gente também. Nichos, em meio às dificuldades, há um oceano azul para as firmas menores de auditoria, são os nichos. Daí esses nichos, vocês jovens auditores, venham trabalhar conosco, porque vocês conhecem a auditoria, ficam conhecendo os negócios de ponta a ponta. Mas temos nichos, temos que aplicar nisso, empresas familiares, sem fins lucrativos, condomínios, cooperativas, clubes, pequenas indústrias. Todo mundo precisa prestar contas, tanto quanto as grandes corporações. Você presta contas quando alguém precisa validar, né? Tomar conhecimento dessas contas. Pode ser um dono de restaurante, né? Um cozinha e o outro é investidor, tem que tomar as contas de forma real. Quem melhor para atender essas empresas, esses ambientes menos complexos, que falam a mesma língua, entendem suas dores e têm a agilidade necessária. Temos também que pensar em outros serviços, abrir o leque de oportunidades. Não é só auditoria, tá? Nós temos muito para trabalhar, ainda dentro do chapéu de controle de qualidade. Essa nova norma, a ISA 4LCE, é útil para as firmas menores, porque seus clientes são, em sua maioria, lógico, empresas menos complexas. É a natureza do negócio que determina se a nova norma pode ser aplicada, não é tamanho. A norma não pode ser usada em empresas de capital aberto ou com características de possuírem interesse público. Nós podemos fazer a diferença oferecendo atendimento técnico próximo e de alto impacto. Aqui está o futuro. Nós vivemos tempos difíceis. Os grandes investidores e reguladores não querem as firmas menores ciscando no quintal deles, não. Mas uma economia forte precisa de diversidade de vozes confiáveis. Na falta dessa diversidade, o risco sistêmico será ainda maior. As firmas menores precisam de políticas públicas de incentivo e proteção institucional, reconhecimento técnico, autonomia para atuar com independência e coragem, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Auditoria é valor, auditoria é verdade. E as firmas menores são guardiãs silenciosas dessa integridade. Hoje, mais do que nunca, precisamos nos posicionar como peças-chave da economia real. Firmas pequenas, impacto gigante. Esse é o nosso papel estratégico e que ele seja cada vez mais reconhecido. Muito obrigada. Muito bom, Ângela. Que lindo, que lindo. Bom, vamos aguardar aí, não é? A norma para less complex entity, né? Mas aqui nós já recebemos, Fábio, Carlos, já recebemos algumas perguntas, mas eu queria começar por essa, porque essa é muito interessante. E eu acho que é uma pergunta que se aplica, principalmente quando a gente olha aqui, quem ficou aqui, né? Mas os jovens que estavam aí. Como atrair
e reter jovens talentos em uma profissão que muitas vezes ainda é percebida como tradicional? Boa pergunta, né? Você quer começar, Carlos, fazendo você e o Fábio, e depois a Ângela aqui fazendo considerações, porque eu acho que essa é uma temática que ela perpassa qualquer firme, ela está perpassando a nossa profissão, mas não só a nossa profissão, outras profissões também vêm sendo desafiadas, né, sobre a continuidade das mesmas e como atrair e reter pessoas. Então, eu acho que esse é o conflito geracional que a gente tem de tempos em tempos. Mas vamos escutar. Vamos vocês. sim. Obrigado pela pergunta. Bom, sem dúvida nenhuma, esse é um assunto que está na pauta do IBRACON, que está na mesa do CFC, e também, obviamente, faz parte das nossas discussões, não é? Cada vez mais a gente, até para a própria sustentabilidade do nosso mercado de capitais, a gente precisa continuar investindo na nossa profissão e investindo nos jovens profissionais e os atraindo para aquilo que eu falei no início, né, para uma profissão que é, sem dúvida nenhuma, de extrema importância, né? Mas como fazê-lo, né? Eu acho que sozinhos a gente não consegue, né? A gente precisa de uma agenda de transformação nas firmas de auditoria, de uma forma geral, né? A gente precisa de um apoio cada vez maior e constante também de entidades como o IBRACON, e precisamos também do apoio da academia, né? As universidades também precisam se modernizar e traduzir nos seus currículos aquilo que é a nova era de transformação para poder atrair para a contabilidade, né, para a cadeira de ciências contábeis, jovens contadores que veem na profissão contábil a oportunidade de crescimento e de melhora, não é, contínua no seu processo de amadurecimento. E por aí, uma das vertentes dentro da cadeira de ciências contábeis é a auditoria. E, de novo, a gente, na agenda de transformação, dentro do processo de atração e retenção de novos talentos, seguramente essa agenda onde a gente traz tecnologia como um meio importante, né, e onde a gente pode prover novos aprendizados para essa carreira desse profissional que está começando, também é um instrumento bastante importante de atração desse talento, né? Então, e a gente precisa, de fato, trabalhar continuamente com esses players, né? Com os vários agentes, para que a gente, de fato, faça isso funcionar, e funcionar de uma maneira positiva, né? Cada vez mais os interesses vão mudando, né? E no pós-pandemia e com os movimentos de trabalho 100% remoto e depois o trabalho híbrido, né, e as demandas crescentes que a gente tem visto para as gerações mais novas que vão surgindo, de diferentes matizes, né? Então, a gente vê uma geração com um desejo muito maior de propósito, não é, do que necessariamente olhar como a gente de uma profissão de longo prazo. Aí a gente precisa buscar resposta para isso, né? E por isso que, de fato, a agenda de transformação das nossas firmas, junto com o apoio das entidades da academia, é bastante importante, né? Não vai ser uma bala de prata que vai dar a resposta que a gente precisa, mas sim um conjunto de ações, né, pautada numa estrutura estratégica bem montada, né, que passa pela escola, pela academia, pelas firmas, pelas entidades, é que vai dar a resposta que a gente precisa, buscando a maior atração e maior atratividade, não só da nossa carreira, né, da nossa profissão, mas
da amplitude do que passa pelas ciências contábeis como um todo. Eu queria só, talvez, complementar e voltando no... A gente trouxe aqui 2 temas que são certamente desafios enormes para a profissão, mas para toda a sociedade, né? que são a sustentabilidade e a transformação digital. É difícil imaginar 2 temas que sejam tão voltados ao futuro quanto esses. Certamente há outros, mas esses são temas que são... É uma agenda de futuro, não é uma agenda do passado. E o auditor, assim como o contador, como a gente comentou, ele tem um papel chave nesses 2 temas. Portanto, eu acho que tem um tema que a gente talvez comunique de forma menos eficaz do que, de fato, a gente faz. Acho que tem um problema de comunicação da relevância do nosso trabalho, mas nesses 2 temas, por exemplo, nós temos um papel-chave. E é um papel que está relacionado com propósito, né? Quando a gente fala de ter sucesso, uma empresa que tenha sucesso na sua jornada de sustentabilidade, o ter sucesso passa também por comunicar adequadamente aquilo que ela tem feito para ter práticas mais sustentáveis, e há um elemento-chave, que é o trabalho do auditor, trazer credibilidade para isso. Essa é uma agenda relevante e é uma agenda totalmente voltada para o futuro. A mesma coisa em relação à tecnologia. Nós temos uma vastidão de ferramentas de tecnologia, inclusive GenAI, que são já utilizadas como apoio aos nossos trabalhos de auditoria, inclusive agentes de AI, que vão tornar o trabalho cada vez mais automatizado, cada vez mais amplo, e vão valorizar, inclusive, o papel julgamental e a capacidade de análise crítica do profissional. Mas, de novo, essa é uma agenda orientada para o futuro. Portanto, eu acho que é mais um tema de como a gente comunica a relevância que a profissão tem em temas que são caros ao futuro do que outra coisa qualquer. Não, excelente, Fábio, você ter comentado isso, porque essa é uma pergunta que veio logo na sequência. Aí eu já vou aproveitar o seu comentário, porque você falou sobre auditoria digital e auditar digitalmente. Uma das perguntas que chegou aqui foi como equilibrar o uso da tecnologia com o julgamento profissional, que segue sendo essencial ao nosso trabalho. Mas também nos chegou uma pergunta até mais prática, né? Essa outra foi bem de auditor mesmo, né? Falou assim, olha, veja a situação. Hoje, com o uso da tecnologia, você pode auditar 100%, não somente a amostra. Como equilibrar isso? Então, eu acho que é uma pergunta super pertinente, porque eu acho que todos nós, todas as nossas firmas, estão vivendo essa mesma jornada, né? Que é a jornada dessa transformação digital, que veio para ficar, né? Então, nós enfrentamos essa utilização consciente de toda, do Copilot, do ChatGPT, e não há como a gente evitar isso, porque é algo que veio. DeepSeek, o mais legal. Todos, né? E tem a chinesa também, né? Então, toda essa tecnologia ela veio para ficar. Né? É igual a celular, né? Você pode dizer que você gosta ou não gosta, você desliga à noite, né, Juliana? Você prefere estar no contato pessoal, mas sempre vai utilizar. Então, é muito difícil. A minha mãe tem 83, ela usa. Então, assim, é inegável, veio para ficar. Mas como equilibrar isso com o julgamento profissional? Você começou a falar sobre isso. Siga. E eu abro para os meus colegas também complementarem. A gente tem uma visão muito firme no sentido de que a tecnologia ela não vem para substituir o trabalho do auditor, do contador. Ela vem para amplificar, potencializar, complementar. Um exemplo é exatamente, a gente hoje, e até então, a gente tem trabalhado muito usando a abordagem de amostra, né, que é metodologicamente aceita, funciona, inquestionável isso, mas quando você usa elementos como Data Analytics e GenAI, você amplia a sua capacidade de análise de dados, você pode, inclusive,
analisar 100% dos dados. Isso ajuda na identificação de erros, de dados outliers, eventuais fraudes, mas, ainda que não sejam fraudes, erros que podem gerar insights relevantes. Mas, para interpretar aqueles dados e para trazer esses dados como insights relevantes, não é a inteligência artificial que vai fazer. É o auditor com experiência, com outras qualificações que ele precisa, se não tem desenvolvido, passar a desenvolver, que é a capacidade analítica, que é a capacidade de persuasão, capacidade de entender os modelos de inteligência artificial e ver se eles, de fato, estão sendo treinados sem viés, sem preconceito. Então, isso viabiliza, potencializa o trabalho do auditor, mas não substitui. Agora, obviamente, é preciso desenvolver, talvez, qualificações que hoje ainda não estão totalmente desenvolvidas nos profissionais. Eu sempre falo, tá, que na auditoria cabe todo mundo. Essa inquietude da juventude, ela nos faz muito bem, tá? Porque ela traz coisas que nós não sabíamos que precisávamos. Tá? Isso é muito bacana, mas é lógico que existe um conflito de gerações. Óbvio que isso acontece. Mas eu nasci em era errada, tá? Eu nasci em ano errado, né? Imagina. Tá? A inteligência artificial, para mim, é algo que eu consigo entender, absorver como ferramenta de trabalho. A inteligência é a minha. É bastante inteligente, mas é a minha quem decide. E essa inquietude da juventude começa a descobrir pontos de atenção específico. Então, aquele auditor que nós fomos formados no modelo tradicional de carreira, tantos anos aqui, depois vira sênior, depois acabou. Não é assim mais que o mundo funciona. Tá? Agora, é lógico, a pessoa tem que querer trabalhar, tem que ter responsabilidade, tem que gostar de estudar, porque, hoje em dia, um dia que você não tenha adquirido um conhecimento é um dia perdido, adquirir experiência e conseguir julgar, né? Concluir tudo isso. Quer trazer o quiz? Porque tem a ver com isso que vocês estão Tem falando, a ver. né? Vamos a gente puxar o perguntou, quiz e aí... vamos ver a resposta. Então, a gente perguntou se os jovens profissionais recém-formados em ciências contábeis estão preparados para a crescente integração entre informações financeiras e de sustentabilidade. E C, estão pouco ou minimamente preparados, quase aí 70%. 70%, é. Aí eu acho que nós já passamos aqui, aí eu sei que o Carlos quer complementar, mas eu acho que nós discutimos aqui toda essa jornada transformativa que nós temos, mas mudam as competências, né? Eu acho que essa é uma evolução que a gente vê. O Fábio comentou sobre Data Analytics. Então, hoje, não basta você saber débito e crédito, né? Ou seja, esse é o mínimo, né? Então, eu queria abordar um pouquinho, escutar um pouco de vocês, quais são as competências hoje, principalmente para quem é jovem, para essa turma que está... Bom, eu estou aqui, eu faço ciências contábeis, né? O que mais eu tenho que fazer? Que outras competências eu tenho que desenvolver? Não só competências técnicas, né? Porque, às vezes, não, olha, eu tenho que aprender também, mas que mais? Como é que eu faço para chegar lá? Porque, obviamente, está começando agora na carreira, mas eles querem estar no lugar de vocês, futuramente. Que skills eles precisam? Não só os hard skills, né? Então, Data Analytics, todo mundo ouviu aí que precisa, mas o que mais, né? Eu acho que esse é o legado também que a gente tem que passar, porque essa turma vai estar aqui, daqui a 15 anos são eles que vão estar apresentando aqui a 30ª conferência, e a gente vai estar aí subindo ao palco com a esperança de ser homenageado. Mas que skills eles precisam ter hoje para ser esse profissional daqui a 5, 10 anos aqui, sendo líder de uma firma de auditoria? Bom, só para complementar um pouco o que o Cajazeiras trouxe do ponto de vista de tecnologia, eu também estou 100% de acordo, não é? Eu vejo a tecnologia como um facilitador, como um enabler essencial para a gente prover muito mais qualidade, não só através do nosso trabalho para o nosso mercado, mas também melhorar, de fato, a nossa experiência como auditor e também a experiência dos nossos clientes, né?
e a tecnologia vem de maneira acelerada nos ajudando nesse processo, né? E olhando nesse contexto, eu falei um pouquinho na minha abertura, né, os skillings que a gente comenta, seguramente aquilo que a gente chamava até então de hard skill, que é o nosso conhecimento técnico e como ele se transforma também, né, e a gente acabou de ouvir uma agenda bastante densa de transformação e de novos temas relacionados à sustentabilidade, por exemplo, ou novas normas, normatizações. A gente precisa, de fato, continuar investindo nesse treinamento, mas também estar aberto a aprender coisas novas, né? E, para mim, eu acho que é absolutamente essencial que nós todos, e os mais jovens não podia ser diferente, tenham essa versatilidade, capacidade e curiosidade em buscar aprender sobre essas temáticas outras que nos ajudam a crescer profissionalmente e também a crescer como pessoa, não é? E muito além da curiosidade, acho que um tema que nós também temos discutido muito, e por aí eu volto também ao papel da academia, ao papel do CFC e ao papel de entidades como o IBRACON, não é? Porque a maneira de se aprender mudou e a forma de reter conhecimento também mudou. E a gente precisa entender, compreender isso com profundidade para a gente poder, de fato, ajudar nesse processo a fazer com que os nossos profissionais cresçam numa nova onda, não é? Então, eu vejo assim claramente como oportunidade que esses profissionais tenham curiosidade, mas muito além, né? Tenham versatilidade e profundidade naquilo que eles enfrentam e como eles enfrentam, né? Um outro ponto que eu acho que é curioso, que também vem na dimensão dos debates geracionais, né? O quão profundo determinada geração é em relação a outra geração, né? Ou, do outro lado, o quão prático e pragmático determinada geração é com relação a outra geração, né? Eu acho que o ponto de discussão aqui, muito além da profundidade ou do pragmatismo, é como a gente consegue transformar o nosso trabalho em valor agregado no produto fim que a gente entrega. Como é que a gente entrega qualidade e valor para o nosso mercado, transformando positivamente o mercado de capitais, usando tecnologia e, muito além disso, e, obviamente, usando a capacidade intelectual das pessoas para uma agenda positiva. Eu acho que passa por aí. Jovens, eles trazem novas ideias, isso é fantástico. É sério. Mas falamos nós diferente? Já fomos. Não falamos diferente. Eu garanto que nós já fomos. Eu queria só lembrar, desculpa, Shirley, mas eu só queria lembrar que já tem um curso do IBRACON sobre essa nova norma de auditoria para ambientes menos complexos, com as minhas 3 queridas amigas auditoras, tá? A Shirley, Mônica e a Viviane. Viviane, eu acho que é agosto, tá certo isso, marcado? Então, estamos aguardando o Conselho Federal de Contabilidade está com a norma, pelo menos em audiência pública, até essa data. E, dia 6 de agosto, nós teremos o Fórum de Auditoria de Pequenas Empresas. Sebastião já anunciou aqui no início, muito obrigada, Sebastião, é um trabalho conjunto que nós fazemos, CRC, IBRACON, eu sou também da Academia Paulista de Contabilidade, e todas as nossas entidades envolvidas, mas aí já com um foco em nosso ambiente de trabalho. Joia. Agora, Ângela, a gente queria também escutar um pouquinho de você. Como as firmas de auditoria de pequeno e médio porte estão se preparando para essa realidade? E observa o resultado, né, Juliana? 68% dos profissionais entendem que não estão prontos para essa realidade, né? Que realidade? Desses desafios que a gente trouxe, né? Não asseguração estão mesmo, de sustentabilidade. mas não estão mesmo. Quantas empresas publicaram os seus relatórios? SG, 1, 2? Tá? Ninguém está preparado. Está todo mundo estudando, tá?
Nós falamos a respeito daquele livro sobre o assunto pelas firmas de auditoria, Academia Paulista de Contabilidade. Ninguém está pronto. Agora, existe um delay, tá, de ambientes. Por quê? O regulatório começa pelo capital aberto, grandes empresas, né? E aquilo vai correndo até chegar nos ambientes menores, mais simples, menos complexos. Não necessariamente pequenas, porque startups também estão e há uma dúvida onde elas se encaixam em tudo isso, mas isso vai ser uma exigência futura, tá, de sobrevivência. Por quê? Porque essa geração mais jovem, ela valoriza a qualidade de vida, ela está preocupada com o ambiente, com a sociedade, não com os filhos, porque eles nem pensam nisso, mas com eles mesmos, qualidade de vida. Isso faz muito bem para a gente, que nós somos viciados em trabalho, workaholics, né? Nós temos a oportunidade de aprender muito com eles. Não sei se eu consegui responder a pergunta, mas... Eu queria só comentar, eu adorei a resposta. Eu acho que se as pessoas entendem, quase 70% das pessoas entendem que tem muito a aprender, é a melhor resposta que a gente poderia ouvir. E, de fato, isso leva a dois outros elementos na linha daquilo que o jovem precisa para ter sucesso, etc. Tem qualidades e capacitações técnicas que vão sendo adquiridas normalmente, né, durante a carreira, e eu falei de capacidade de analisar os dados e até entender o modelo de GenAI para avaliar se tem viés, se não tem, se está treinado adequadamente, enfim. Mas, mais importante do que isso, é a disposição para aprender, e a curiosidade, e a disposição de investir o seu tempo valioso para aprender. E quando a gente admite que tem muito a aprender, porque não sabe muita coisa, esse é o primeiro passo, né? Então, quantas vezes eu não deixo de aprender, talvez todo dia, ou toda semana. Isso, todo dia a gente aprende alguma coisa. E a velocidade da transformação é essa. Então, mas voltando ao tema das qualidades, além de curiosidade, disposição para aprender, é preciso desenvolver habilidades relacionais, empatia, é preciso se aproximar do cliente, é preciso entender quais são os desafios, tudo isso para que a análise fria dos dados leve a um papel bem executado de alguém que vai levar um input relevante, que vai persuadir o seu cliente a ir por um determinado caminho ou a não ir por um determinado caminho. Então, tudo isso é agregado ao conhecimento técnico que vai sendo adquirido ao longo da jornada. Foi muito bom esse comentário, porque eu concordo com você e, obviamente, como diretora de desenvolvimento profissional do IBRACON, eu olhar aquele número e falei, ai, que maravilha, né? 68%, esse é meu público, né? Então, esse é meu alvo. Então, só lembrando que o IBRACON atua fortemente, juntamente com o CFC, além, obviamente, com apoio, e principalmente com o apoio das firmas de auditoria para a formação dos profissionais, não só para a formação e capacitação dos profissionais, não só naquilo que a gente chama dos hard skills, né? Então, são as normas, né? A gente tanto falou como essa profissão é normatizada, mas também dos soft skills. Então, acompanhem a nossa agenda, porque eu acho que essa é a contribuição que o Instituto dá para a formação do profissional, não só nas áreas relacionadas às ciências contábeis, mas também com formações agora na área de sustentabilidade, em tecnologia também. Então, nós rodamos vários eventos e eu acho que o Sebastião comentou quantas horas já foram ministradas de treinamento. Então, fiquem atentos à nossa agenda. Mas eu acho que é excelente quando a gente escuta que 68% não está pronto e a gente sabe que tem um evento a rodar, que é o próprio treinamento da formação de auditores para os trabalhos de asseguração de sustentabilidade. Então, isso é muito bom. Eu acho que as nossas firmas investem pesadamente na formação de profissionais e eu acho que a gente retorna isso também à profissão e contribui com a sociedade como um todo. Mas, assim, Ju,
eu não sei se nós temos, mas eu não recebi mais nenhuma pergunta da plateia. Eu né? posso fazer uma pergunta para o Pires? Pode. Olha, Carlos, ó. Calma, meu amor, calma. Open mic agora. Eu quero perguntar sobre sustentabilidade do auditor. Conta para mim. Deixa eu ver se eu entendi. Sustentabilidade com a mão fazendo assim quer dizer o quê? Opa! Os investimentos que as firmas estão fazendo, né, em tecnologia, pessoas, estrutura, né, inclusive o retorno do presencial, infraestrutura. Não, eu quero saber se um auditor ganha bem, tem uma boa renda. Conta para a gente aqui. Fala como é que é. Olha, eu posso dizer que sim. Eu acho que sim. Eu acho que, olhando o nosso cenário, né, e como Brasil, né, um país complexo e ainda em desenvolvimento, seguramente, como profissão e como carreira, né, no desenvolvimento e no investimento que a gente faz na profissão e na carreira, eu tenho certeza que ganha bem. Né? Pois é, a gente não pode ter vergonha de falar isso, Oi? não. A gente não pode ter vergonha de Mas falar não temos isso, vergonha. não. Quem teve vergonha? É que eu queria entender o seu movimento. Auditor ganha bem. E veja bem, A Ângela está te provocando, eu acho que hein, Carlos? só Ela para está te provocando já 2 vezes. só para É porque a gente está entre o encerramento aqui e a recepção, né? Ó. Só para fechar, eu acho vamos que o ganhar bem, ele passa, obviamente, pelo aspecto financeiro, mas ele também passa na capacitação que o auditor tem para ele poder se desenvolver e, eventualmente, mirar outras carreiras. Né? A gente, como carreira e geração e produção de conhecimento e de capacitação, a auditoria é uma das que mais provê o mercado de capitais com profissionais capacitados possíveis para continuar criando valor e sustentabilidade nesse mercado de capitais. Então, seguramente, eu acho que ganha bem. Se é isso que você quer dizer, também ganha bem. É isso, Pires, é isso. Bom, antes da gente encerrar, eu quero saber qual é a música que não pode faltar na nossa festa. Então, Carlos, Tim Maia. Olha ali, olha para Pedro, lá. qual é a sua... Olha quem está ali, Juliana. Já estou aquecendo o microfone. Vamos lá, qual que vocês preferem? Vamos lá, Sete Mares, Descobridor dos Sete Mares, Você Não Soube Me Amar, Evidências ou Vamos Fugir dos Cães. Sete Mares. Eu vou de evidências. Evidência. Evidências. 25ª vez. Evidência, eu botei em evidências. Lógico, As mulheres evidências. Amam evidências, sem dúvida. A geração mais jovem está aqui. Evidências, vamos. Bom, quero agradecer Vamos lá, aqui obrigada. a participação, então, desse último painel do primeiro dia da conferência, 15ª Conferência do Ibracon. Agradeço aqui Ângela, Carlos, Fábio, Shirley. Muito bom reunir vocês, aí, esse time de peso, para poder inspirar, né, essa nova geração aí, que certamente tem muito a agregar, né, a esse debate aí de vocês. Muito obrigada. Vamos, então, tirar aí uma foto para poder registrar o painel. Peço para vocês não esquecerem de devolver os fones de ouvido, de tradução, que ainda tem gente aí com fone. E podemos encerrar? Não, peraí, Ainda não? Eu tenho um último recado aqui. Juliana Rosa, eu quebrei também um protocolo aqui para te agradecer, né, por todo o teu empenho, dedicação, não só nessa conferência, mas nos últimos anos também. Amanhã a gente tem o segundo dia e eu e o Fernando, a gente vai tentar se arriscar a estar minimamente aí perto da sua capacidade de entrega, né? Então, Obrigada. parando aqui para fazer um reconhecimento à sua contribuição em todas as conferências. Muito obrigada. Uma honra. Agora sim, gente, vamos lá para o nosso momento de confraternização, só alguns últimos recados. Então, amanhã a gente retoma às 9 horas, né, o primeiro painel com hackathon, a apresentação das universidades que se classificaram para a final. Depois a gente tem um tema de governança, um tema de social e um tema que a gente vai perpassar lá pelos less complex entities. Então, uma boa diversão a todos.
Foi um dia super rico, bastante puxado, mas a gente chega no final do dia com o gogó aquecido aí para a gente poder fazer uma cantoria e confraternizar um pouquinho, tá bom? Boa noite aí, até amanhã.